Doctor, tem uma pergunta importante pra você, hein? Você acha que eu tô bem? Tá estiloso! Então, porque hoje a pressão é grande. A gente vai receber uma personal stylist, ela é consultora de imagem. Essa eu conheço, cara. Inclusive, ó, você tá na estica hoje, Toda mas... chica. Ela até já me valorizou nas redes sociais falando que eu tava bem. Ô, louco, que moral. Sejam bem-vindos a mais um Boro Talks e hoje com uma pessoa que sabe de estilo. Hoje a gente tá com Carol Guimarães, consultora e estrategista de imagem. E ó, por tanta sintonia, viemos até em mesma paleta, né, Carol? Só, você viu? Seja bem-vinda! Muito obrigada, querida. É um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada pelo convite. Não, o prazer é meu, essa mulher elegante, que vocês vão aprender muito sobre estilo, sobre como a imagem impacta na mensagem que você quer transmitir. E uma das primeiras coisas que eu quero falar pra você, né, Carol? Você é uma consultora e estrategista de imagem. Isso. Mas quando você fala que você é essa profissão, o que as pessoas imaginam? Que eu fico passando paninho colorido nas pessoas para descobrir as cores. Só isso, né? E isso é uma das Exato. ferramentas suas, né? Exatamente. A coloração pessoal é uma das ferramentas dentro da consultoria de imagem que a gente utiliza para chegar aos objetivos do cliente. Mas é uma só dentre várias análises que a gente faz para conseguir comunicar através da sua imagem, a sua essência, as mensagens que você quer comunicar da sua marca. Então a coloração é só um pedacinho, mas é que hoje em dia é o que é o mais divulgado na mídia. Existem profissionais que fazem só coloração pessoal e como é uma ferramenta da nossa profissão, normalmente as pessoas associam, mas é só um pinguinho da profissão. Vocês viram? É um pinguinho e que mostra muito, às vezes até o que você reflete, né? A mensagem que você transmite. Por exemplo, eu tava aqui com a Carol, a gente tá na mesma paleta para ficar um negócio sincronizado, né? Exatamente. Sem combinarmos, mas é a sintonia do dia a dia. Mas eu sei que eu fico muito melhor, muito mais bonito, eu me sinto mais bonito de terno azul, de costume azul, de um costume todo preto, assim, eu me sinto assim. E isso impacta muito, né, na coloração. Impacta muito porque as cores têm comunicados, né? Elas passam mensagens diferentes. Então, uma cor mais escura vai passar um pouco mais de seriedade, de credibilidade. Cores mais claras trazem mais acessibilidade, mais leveza. E quando a gente pensa na coloração pessoal, a gente vai pensar na harmonia com o nosso conjunto, com as cores que a gente já tem em nós. Então, o seu colorido é completamente diferente do meu, completamente diferente de quem está nos assistindo. Então, quando a gente trabalha as cores, a gente pensa nessa harmonia. Você trabalha muito com harmonia nos seus procedimentos. Então, a cor é um recurso a mais que vem a somar para a gente trazer essa harmonia para a nossa imagem e aí a gente vai associar as mensagens que a gente quer comunicar. Então, você provavelmente tem tons um pouco mais escuros no seu cabelo, nos seus olhos, né? Então, você já se sente melhor com as cores. É lente de contato, porque se eu tivesse a cor dos olhos dela, meu Deus do céu, ia ser um negócio de louco. Mas eu sempre falo, a coloração pessoal não é para te limitar. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Então você já tem um pouco desse conhecimento. Eu fico melhor de cores mais escuras, de azul, de preto. Quando eu coloco uma cor mais clara, percebo que não fica tão bem. Mas nós temos estratégias também para utilizar as cores que não te favorecem tanto, mas para que você não deixe de usá-las. Exato. Né? Você vai usá-las com intenção, com estratégia. Então hoje você brincou, para a gente estar na mesma paleta, harmônico, seja para comunicar uma mensagem mais leve, de mais acessibilidade. Então nunca é para limitar, porque falam por aí, eu não vou fazer coloração pessoal porque ela vai falar que não tem preto na minha cartela e eu só uso preto. Não, jamais. Jamais uma ferramenta de autoconhecimento pode ser para te limitar. E isso, mais uma vez, trazendo uma personalidade tão importante que traz da profissão dela um diagnóstico. E a partir de conhecer, de personalizar mesmo o seu conhecimento, né? Exatamente. Até a forma de você se posturar, acessórios, né? O uso de um óculos ou da imagem que você quer passar. Mostra pra gente assim mais ou menos etapas. Temos muitos médicos que estão assistindo aqui, né? Mostra mais ou menos como que você pode mudar a forma deles verem. Eu vou te dar 3 exemplos. Por exemplo, uma pessoa que está começando um consultório, então saiu da residência, quer trazer uma imagem de mais seriedade para conseguir conquistar, ou uma pessoa que está começando a fazer cursos, ela já tem uma certa autoridade, ela está começando a fazer cursos e aí ela tem que talvez comunicar diferente. Me fala, e uma outra que quer se atualizar do momento que está e ela acha que ela está um pouquinho mais para trás. Então
Então são 3 cenários que eu quero que você contextualize de dicas que você pode dar. Exatamente. Então vamos contextualizar, quando a gente pensa em imagem pessoal, a gente já vem na aparência, Ótimo. no que eu vou vestir, nas cores. E a gente sempre tem que pensar que ela é apoiada em 4 pilares. A aparência é o que a gente vê, o que chega primeiro, é a imagem. Sim. Mas a gente também tem o comportamento, a comunicação e hoje em dia a presença digital. Então quando a gente vai trabalhar essa imagem para atingir o objetivo, a gente tem que olhar para esses 4 pilares. Exemplo, não adianta nada eu querer aqui passar uma imagem elegante no meu vestir, mas quando eu falo, quando eu sento, quando eu me comunico, a minha voz é alta, eu gesticulo muito rápido ou eu falo palavras inadequadas, ou seja, o meu comportamento, a minha comunicação tem que estar alinhado, a minha presença digital também tem que falar a mesma língua. Por isso, né, viu? Vocês viram, pessoal? Eu sei que eu sou zero elegante, a Carol sabe disso também. Super elegante, né? Zero elegante, mas a minha forma de ser, né? Exatamente. No palco eu sou assim, exatamente. Aqui eu sou assim com meus pacientes. Conversou anteriormente, representa quem você é em essência. Então vamos pegar lá o médico recém-formado. Isso. Uma das dores do médico recém-formado é isso. Eu tenho capacitação, eu tenho minha especialização, mas às vezes os pacientes não colocam essa credibilidade em mim. Às vezes por passar uma imagem muito jovial, né? Não inexperiente, sim, mas jovial. Então a gente vai conversar com essa pessoa, entender o que ela quer comunicar, e a gente vai fazer uma série de análises. Então, análise facial, a gente vai analisar proporções do rosto, formato de cabelo, se algum acessório vai impactar, então se de repente um óculos vai trazer mais seriedade, uso de barba ou não. Então sempre vai ser o desejo de imagem do cliente, ele vai me trazer, eu preciso passar mais credibilidade. E dentro das análises que a gente faz de rosto, de corpo, estilo, coloração pessoal, a gente vai desenhar esse cenário para ele através dos elementos de design, para como ele pode comunicar isso, principalmente através da imagem. Mas a gente não vai esquecer dos outros pilares. Então, eu não sou especialista no comportamento e na comunicação, mas eu trabalho alguns pontos de comportamento, como regras de etiqueta, linguagem postural. Isso é demais. E às vezes, por exemplo, uma mulher recém-formada, às vezes além dela ter aparência jovial, às vezes ela tem a voz muito doce, muito suave, que não traz, de repente, essa seriedade, né, e essa força. Então, de repente, eu encaminho ela para um profissional de oratório ou para uma fonoaudióloga. Então, o trabalho é completo. É multidisciplinar, né? É multidisciplinar, então a gente identifica e o bacana é que a gente identifica com o cliente isso. Então, como eu fico muito tempo, a gente faz um mergulho de autoconhecimento mesmo. Então, quando eu falo para ela, olha, você tá vendo que de repente esse cabelo num tom mais claro, anelado, reforça ainda mais os traços de suavidade que você já tem no seu rosto? Ela fala, nossa, nunca parei para pensar. Ou o contrário, alguém que chega e fala, nossa, falam que eu tenho cara de bravo e eu não tenho. Às vezes a gente identifica os ângulos muito marcados, sim, você trabalha muito com isso. Exato. Então, quando a gente identifica isso para o cliente, como eu posso atenuar, às vezes mulheres que marcaram demais a sobrancelha, com procedimento de micropigmentação, traz muita força para a imagem e isso às vezes gera um ruído na imagem, né? Ou seja, é algo que dificulta a comunicação, né? Chegam outras mensagens para o meu interlocutor e não o que eu quero passar. Então, no caso de um recém-formado, a gente vai trabalhar com os elementos de design para trazer mais essa seriedade, essa credibilidade, essa maturidade. Eu vou te falar até que eu pus barba antigamente, quando eu saí da residência, eu deixei crescer um pouco mais a barba, porque eu já tinha alguns fiozinhos brancos, só pra mostrar, ele não é tão novinho assim, Mas hoje eu tô passando por uma situação inversa, viu? A galera tá achando tudo, né? Que eu tenho 43 anos e eu tenho 37 agora, acabei de fazer 37 anos. E a galera acha que eu tenho 43, 44. Tô fazendo uma situação inversa aí, viu? Exatamente, a nossa imagem impacta muito. E eu falo que assim, o meu trabalho começa aqui, ó, no 3x4. Sim. Até porque hoje, onde mais a gente está exposto é no 3x4. Total. Aqui, nas redes sociais, médico mesmo, atrás da sua mesa de trabalho, com certeza, né? Daqui para cima. E a gente se conecta primeiro com o rosto, com os traços faciais, é o que mais comunica na nossa imagem. Então não adianta nada a gente vestir uma roupa super alinhada, de grife, se eu não trabalhei os elementos aqui do meu 3x4. Né? Se ele não está comunicando o que eu quero. Excelente. E isso é algo muito importante, né? É algo muito importante porque às vezes a gente vê dicas ou regras na internet. Então, como ser mais elegante, como ser mais sério. Então, coloque um blazer para passar autoridade. Se você colocar um blazer, eu, ela, cada um vai passar uma mensagem diferente. Total. Se a gente não compreender as mensagens que a gente já comunica, que estão na nossa essência, a gente não consegue trabalhá-las, né? Algumas a gente vai ter que suavizar, em outras a gente vai jogar o holofote.
Então, sabe, tem outras que falam, nossa, Daniel, isso aqui fala muito sobre esse seu ponto da personalidade, você quer destacar? Vamos jogar o holofote nele. Ai, Carol, mas eu não gosto tanto dessa parte. A gente não vai mudar aquela parte. Simplesmente a gente vai desviar o olhar das pessoas, através de corte de cabelo, do formato, da cor, da armação do óculos, das cores que você vai utilizar, do formato da lapela do blazer, da gola da camisa, né, da camiseta. Olha isso. Às vezes é um detalhe muito pequeno. Eu tô bem pro Bora Talks. Maravilhoso, né, gente? Como sempre, super elegante. Ainda teve o cuidado de harmonizar com a mesma cartela. Sintonia, isso é uma sintonia. Muito sintonia. No outro a gente tava de azul juntos, isso, né? No outro a gente tava de azul, agora de claro, né, bege, uma palha, né? E agora para aquele médico, outro ponto, que já tá mais velho, mas ele tá atualizado e ele quer passar essa imagem que ele tá atualizado. Então, o outro contraponto. Esse aí, até dei um exemplo, né, no último congresso, quando de repente você sai de uma posição mais tradicional e às vezes você vai entrar num curso, vai entrar para o mundo digital e você precisa trazer mais modernidade, mais arrojo para a sua imagem, mas sem perder a sua essência, que de repente é um médico mais tradicional. Então, de novo, a gente vai fazer uma análise investigativa, vai entender o que você quer comunicar e vai trabalhar com elementos de mais modernidade na sua imagem. Então, às vezes, é um corte de cabelo diferente, às vezes é colocar um óculos, né? Colocar um óculos, inverter o lado do cabelo, a gente faz uma análise de simetria, não somos simétricos, nem pretendemos ser, mas a gente tem um lado do rosto, você sabe, que a gente chama de up e um down. Um lado mais tônico, né, mais forte, todo um pouquinho mais pra cima, que vai comunicar mensagens diferentes do que aquele meu lado do rosto mais cansadinho. Então, às vezes a gente vai priorizar esse lado. Na inversão do cabelo, eu jogo o cabelo para um lado que favorece. Eu dou dicas, por exemplo, você, né, aqui está sempre posicionado com o seu lado mais direito para a câmera. Sim. Então, o que seu lado direito comunica? E o esquerdo, qual é o lado... O que ele comunica? Qual é o meu lado melhor para eu me posicionar para a câmera? Isso eu sempre falo para os meus clientes. Quando você for fazer uma foto, você for dar uma entrevista, que normalmente a gente fica na diagonal, existe um lado melhor. Meu Deus a gente não fala? Não, peraí, existe, deixa eu me posicionar. Qual que é o meu, viu? Né? Os dois então, são bons. A gente, tô zoando! Às vezes são pequenos detalhes, sabe, Dani? Mas que faz toda a diferença. E né? É verdade. Então... Você mesmo... A Carol tava antes de filmar, ela já jogou o cabelo dela pro lado. E quando você joga pro lado, o que você quer comunicar? Eu tava com o cabelo repartido no meio quando eu cheguei, né? O cabelo repartido no meio, ele forma uma linha reta aqui. Então, tudo que é linha reta passa mais força, mais seriedade. Mas no meu caso também, ele acaba ampliando um pouquinho o rosto, né? Eu divido metade pra cá e metade pra cá. Quando eu joguei pro lado, porque eu vi que a gente tava com um take mais aqui na lateral. Então, ele ia ficar caindo mais no meu rosto. E esse meu lado... É o lado que me favorece. Então eu joguei para esse lado. Uma estratégia aqui. A gente não conta, mas tem uma estratégia. Então quando eu falo, seja intencional com a sua imagem, use a sua imagem como estratégia. Às vezes as pessoas falam, mas para que isso? Não, são coisas simples. Então eu demorei 2 minutos para inverter o cabelo de lado. Total. Mas pensando nisso, né? A minha comunicação chegar de uma maneira mais assertiva, mais firme para quem tá me vendo, além do cabelo não ficar atrapalhando. Isso é incrível, Carol. Isso é incrível. Vocês viram? Ela chegou aqui de uma forma, para passar essa mensagem, ela faz de outra. E não que ela tá mudando a essência, né, Carol? Não, exatamente. Ela tá trazendo, sim, o lado dela, mas como que ela quer passar, como que seria uma melhor transmissão, para ela conseguir transmitir essa mensagem, né? E isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Por exemplo, nesse caso do médico mais tradicional que quer passar mais modernidade, a gente começou falando das cores. Normalmente, uma pessoa mais tradicional, ou às vezes que tem uma idade um pouco mais avançada, acaba usando cores mais sóbrias, mais neutras. Então, eu tô sempre de preto, às vezes um marrom, ou só aquele azul marinho mais tradicional. Então, a gente traz um pouco mais de vida. Cor. Então, mas eu não vou usar sem ser azul. Existem inúmeros tons de azul, né? A gente pode trabalhar com padronagem. Então, outro dia eu vi que você estava com um blazer todo mais no xadrez, assim, né? Para trazer essa modernidade sem mudar a essência. Às vezes vai ser um cliente que ele vai topar mudar a modelagem de uma modelagem mais tradicional do costume para uma modelagem mais slim, que já comunica mais modernidade. Exatamente. Não necessariamente ele vai sem usar meia, né? a calça mais... Tem meia aqui. O mocassim tratorado. Não necessariamente. Isso vai depender da essência dele, do que ele quer comunicar e principalmente qual é o público que conecta com ele.
Então, né, é o que eu falo, faz todo sentido a sua vestimenta com quem você é, Sim. com a sua personalidade, expansivo, comunicativo, com a sua clínica. Então, tudo tá alinhado. Então, é esse alinhamento que a gente precisa Isso fazer. é muito importante porque eu lembro muito bem na época da pandemia, quando a Carol estava fazendo várias lives e ela estava ajudando vários médicos a como se comunicar no digital. E como a Carol falou, isso é um dos pilares, né, o digital. Sim. E a sua foto do perfil te impacta muito. Qual é o fundo, qual é a sua expressão. E aí, Carol, conta um pouquinho como que você viu daquela análise, porque eu achei muito legal que na live, aí ela me deu de exemplo, e eu falei, caraca, ela tá me dando de exemplo, e realmente é algo que eu nunca pensei, e pessoas às vezes não pensam, e é a primeira imagem que você transmite para aquela pessoa que começou a te seguir. Então, fala pra gente um pouquinho sobre esse aspecto. Sempre que um cliente vem até a mim, depois que a gente já fez essa análise investigativa, eu vou olhar as redes sociais, se ele tem rede social, para a gente trabalhar um pouquinho também dessa rede social. Então, não adianta ele se vestir ou querer mudar a imagem só para ir para o consultório e a comunicação da rede social tá oposta. Né? Então, eu lembro que na live, eu acho que o Dani tinha um fundo preto com uma camiseta preta. Isso. Né? E a gente estava falando sobre a cor, que o preto não necessariamente seria a melhor cor para um médico receber o paciente, para ter o primeiro contato com o paciente, porque é uma imagem, é uma cor que comunica mais seriedade, é mais sóbria. Mas o ponto que eu coloquei mas o Daniel foi muito esperto, porque a foto de perfil dele, apesar de estar de preto, ele tá sorrindo muito. E é o sorriso que ele sempre tem para receber. Então era ele em essência, né? Apesar de ser uma cor que já afasta um pouco, mas comunica mais seriedade, mais credibilidade, mas ele conseguiu contrabalancear com um sorriso. E isso é muito legal, que a gente consegue ser intencional. Exatamente. E a gente consegue trabalhar com esse trabalho da Carol, ajudando a gente a performar melhor. Tem pergunta, A pergunta que vai entre as duas que você fez e a sua resposta de agora. Como que vai se diferenciar no meio médico, por exemplo, isso que eu já ia falar. E você bate o olho e fala, esse cara é médico. Mas ao mesmo tempo ele soube se diferenciar porque ele já conhecia como fazer isso, como a consultoria é necessária, né? Sim. Já respondo de agora? Pode responder. Sim. É a plateia. Então vamos lá. Então, no meio médico, eu sempre falo que não só no meio médico, né, em todas as áreas, mas vamos focar aqui no médico. Quando a gente não busca esse autoconhecimento, de eu me entender e saber o que eu quero comunicar e como eu vou trazer isso, vou tangibilizar isso para minha imagem, a gente acaba um pouco seguindo os nossos pares, né? Total. Porque o ser humano tem essa necessidade do senso de pertencimento. Então eu olho para o lado, me espelho nos meus pares e vejo o que está funcionando e sigo um pouco a manada. Então teve uma época que todo perfil médico, você entrava lá, as pessoas estão de jaleco. Às vezes nem é um jaleco personalizado da sua clínica, às vezes é de um dos melhores hospitais que temos, mas para colocar aquela autoridade no jaleco. E isso é algo que está dentro do meio médico, mas nem sempre as pessoas que estão de fora percebem aquele jaleco como autoridade, sabem do que você está falando, e você não precisa ter uma foto de jaleco no perfil para mostrar que você é médico. Vi de você que estava lá com a foto de preto, de camiseta, mas todo o resto da sua comunicação, você entrou no seu Instagram, na hora você percebe que você é médico e que a sua foto está alinhada com a sua comunicação. Então você imagina de repente um médico como você, mais comunicativo, expansivo, mais caloroso, e a foto do perfil é uma foto de braço cruzado de jaleco. Distancia, não conecta com quem você é em essência. Então, assim, é um trabalho muito individualizado e muito profundo. Eu tô com uma cliente médica agora que, para a gente começar, eu entrego um formulário que tem aí umas 15 páginas, e eu falo, não tenha pressa, responde profundamente. Toda semana eu falo, e aí, como é que a gente tá lá? Carol, que difícil falar sobre mim, né? Que difícil mergulhar para trazer essas informações mesmo. Porque é isso, quando você mergulha, fala, eu vou me abrir para esse processo, funciona, você consegue se diferenciar como médico, como marca e consegue passar a sua essência ali através da sua imagem. Eu acho muito, eu vou utilizar uma metáfora, eu acho muito que você é uma ferramenta para trazer a nossa verdade. Que às vezes a nossa verdade é verdade. Porque às vezes a gente tem medo de trazer a nossa verdade. Às vezes a gente acha que não se encaixa. Julgado. E a autenticidade é uma coisa muito importante. Você fala alguns exemplos meus e que foram alguns exemplos que não foram intencionais. Foi aleatório, né?
foi inspirativo, né? Como uma inspiração. E na verdade é porque um dos meus diferenciais é que eu sempre fui bem autêntico. Piazza, Exatamente. ela é esposa de um grande amigo meu, cirurgião plástico, Dr. Paulo Afonso, maravilhoso. E eles me conhecem faz muito tempo. E eu sempre fui assim, né? Sempre. Esse cara. Brincalhão, assim, espontâneo. E esse é um dos diferenciais, e que às vezes as pessoas têm um certo preconceito de ser quem elas são. Exatamente. E você traz essa verdade. Você é assim, você é assado. Então você reforça uma autoridade da verdade da pessoa, que daí começa a transmitir essa mensagem e que fica muito bacana, né, Carol? Fica legal. Porque é isso também, né? A gente fica inseguro, né? Então, quando você tem uma outra pessoa em quem você confia, validando aquilo pra você, você se fortalece. Total. Aí você fala a verdade, faz sentido o que ela falou. E aí você não fica mais tanto com medo do julgamento, Exatamente. né? E você consegue expressar quem você é, que isso é o melhor, né? Exatamente. E eu passo isso diariamente aqui na clínica. Tem paciente meu na clínica que vem aqui e para as meninas aqui da recepção falam assim: o doutor Daniel é assim mesmo, como nas redes sociais? E aí, por quê? Porque realmente a gente traz isso, a gente traz essa verdade, e as pessoas acham que às vezes é um personagem. Exatamente. E que tem muito, né? Tem. Hoje em dia. E aí é uma decepção, né? Quando você vê uma coisa na rede social e aí você encontra e fala... E não se conecta, Nossa. né? Imagina uma paciente sua chegar aqui e você recebê-la de gravata, todo sério, com um Entendo. blazer mais escuro, preto. Ela vai falar, nossa... Mas Não é isso, doutor Daniel. ele é tão sério no consultório, na rede social. Ele é tão divertido, né? Tão acessível. Então, assim, você faz isso perfeitamente, né? Esse alinhamento tá muito bonito, tá muito Não, e perfeito. eu aprendo sempre com as palestras da Carol. A Carol é demais, dá vontade de fazer consultoria com ela sempre, pra gente saber se tá alinhado mesmo. Porque realmente a mensagem que a gente transmite é muito importante. Vai falar muito sobre nossa verdade, vai falar muito sobre nossa profissão, sobre o que a gente quer passar. E nada mais do que falar com a Carol, essa profissional incrível. Mas a Carol não é só essa consultora estrategista de imagem, não. Carol é a Carol esposa, a Carol amiga, a Carol mãe, e que a gente vai conhecer agora esse lado pessoal. Porque assim, vocês viram, né? É uma mulher bonitona, né? Toda bonitona. Meu amigo PA, tem ciúmes? Tem, mas ele disfarça bem. Ele Disfarça vai falar bem. que não, mas Meu amigo, você disfarça bem. Mas eu quero lembrar uma coisa, porque eu sei algumas coisas das comedido. suas histórias aí. Se você puder dividir. Carol já foi da TV. Já foi da TV. Me conta aí como que foi a experiência na TV, como que foi essa questão. Então, a experiência na TV foi uma etapa muito bacana da minha vida. Eu sou fisioterapeuta de formação. Importante lembrar, ela é fisioterapeuta de formação. Exatamente, trabalhei aí mais de 14 anos com fisioterapia, mas antes sou bailarina, era professora de balé, e nessas apresentações de balé me descobriram e começaram a me chamar para fazer alguns eventos, alguns trabalhos como modelo, fui Miss, enfim. Que isso, hein? Estamos com uma Miss do lado aqui. E coincidentemente fui parar na televisão, no SBT. Então, inicialmente fiz um programa com o Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. Como se fosse um show de calouros. Consegui comprar meu primeiro carro com esse trabalho. Obrigado, seu Silvio. Sou muito grata. Depois virei telemoça, fazia sorteios da Telecena. Mentira! E é de verdade? Fiz alguns. Sim, verdade. E depois de anos, eu fiz muitos eventos, trabalhei muito tempo na área, mas já estava aposentada, estava fazendo minha pós-graduação aqui na Unifesp. E eles me chamaram para um remake de um programa no SBT, que era o programa Fantasia. Fantasia! Tchaqui. Esse a gente não fazia isso, mas eu não fazia. Esse não, mas todo mundo brincava. E eu estava conhecendo o Paulo, né? Então era uma fase que eu já tinha parado, não queria. Mas acho que foi o destino, eu precisava passar por essa experiência. Não, e me conta, você estava fazendo fisioterapia. Estava fazendo pós-graduação aqui na Unifesp. E ficava o dia todo. Era e esse programa entrou à noite, madrugada. Ao vivo, de segunda a sábado. Então eu ficava o dia inteiro no hospital. Segunda a sábado. E ia pra televisão no ao vivo, no início de um namoro, que, olha, resistiu. E vocês viram, cara. Mas olha que determinação. Fazia fisioterapia 12 horas. Ia pra Anhanguera. Ia.
fazer até 3 da manhã e voltava Voltava e às 7 da manhã tava aqui cuidando dos pequenos, mas eu cuidava direitinho. É isso, não, mas e isso é muito importante. A gente entender dessa parte que realmente as pessoas falam, ela tava na TV, super fácil, mas não, por trás da TV você tinha a sua profissão que você amava muito, que é a fisioterapia. Acho que eu tinha um objetivo, sabe? O meu objetivo era, eu vou ser fisioterapeuta, eu vou chegar ali onde eu quero e apesar de hoje em dia eu ter feito essa transição de carreira, sou muito realizada. Acho que eu fiz tudo o que eu quis como fisioterapeuta, tenho um carinho enorme pela profissão, nunca digo dessa água jamais beberei, Não, sou extremamente óbvio. grata. Eu acho que tudo que eu vivenciei, tanto com a televisão quanto a fisioterapia, me fizeram ser a profissional que eu sou hoje. Total. Todas essas experiências. E por que você teve essa transição? Por que você quis mudar? Eu fiz terapia intensiva pediátrica e neonatal. Nossa Senhora. Ela não fez só, nossa senhora, Eu não queria terapia algo intensiva fácil. neonatal. Pra quem não sabe, são aquelas fisioterapeutas que cuidam daqueles recém-nascidos e que estão na UTI e que estão então com algum comprometimento, né? Extremo baixo peso, 500 gramas ao nascimento. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. E era a minha paixão, mas terapia intensiva é plantão. Consome, é plantão pro resto da vida. Eu trabalhei nos melhores hospitais aqui de São Paulo, mas aí eu fiquei grávida da minha primeira filha. E o Paulo também estava nesse início de carreira aí como cirurgião plástico, então eu saí de licença maternidade, mas a gente começou a avaliar, né, como ia ser. E você sabe, quando a gente só sabe o que vai ser da gente quando a gente vira mãe, quando a gente vira mãe. E eu não conseguia me imaginar deixando a Luísa com nenhuma outra pessoa. Então foi uma decisão muito, muito difícil, porque eu era extremamente realizada, eu trabalhava no Einstein, eu dava aula na pós-graduação de lá, eu já tinha um nome dentro da fisioterapia, eu fazia mestrado aqui na Unifesp, mas não me arrependo, foi extremamente necessário. Exato. E aí eu saí para me dedicar exclusivamente à minha filha. E 2 anos depois o Felipe nasceu também. Que delícia, né? E aí depois eu falei, agora acho que já deu, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu retornei para fisioterapia, mas aí eu retornei para uma empresa de assistência domiciliar, já na parte mais de gestão, de ensino e pesquisa. Tá. E ainda fiquei mais 3 anos aí trabalhando com fisioterapia. Mas é aquilo, a área da saúde, principalmente assistência domiciliar, também tem os seus desafios. Total. Né? Eu tinha 2 filhos, a área de gestão é muito boa porque a gente tem um crescimento muito mais rápido do que às vezes na assistência, mas eu precisava desse lugar para ser mãe. Sim. Eu não era realizada. Acho que talvez a Rê passa muito isso. Muito. Era uma dedicação que eu precisaria ter para chegar no lugar onde talvez gostariam que eu estivesse, e eu me frustrava por um outro lado. Sim, total. Então, como eu tinha essa experiência já na televisão, como modelo, sempre gostei muito, mas não era moda que eu queria. E aí eu tive o contato com a profissão de consultoria de imagem, com uma pessoa que hoje em dia até é minha mentora, e que ela era fisioterapeuta de formação. Mentira! E ela tinha um curso muito bacana de consultoria de imagem, e eu me interessei e falei, olha, mas eu não sei nada da área, eu sou fisioterapeuta, dá pra eu fazer? Ela, claro, vem. Eu pedi uma licença de 1 semana do trabalho e fui. Eu era a única que não era consultora de imagem no curso. Caramba, determinação, hein? E eu me apaixonei porque começava com essa parte... Ver que você é apaixonada e você tem gatilho pra tudo, você tem resposta pra tudo que a gente pergunta. Eu gostei porque era essa parte de análise facial, de personalidade, então... Eu me senti que era assim, eu ia continuar prestando assistência ao próximo, você também usava disso, né? Dando o meu melhor, mas de uma maneira mais leve, que não pesasse mais tanto pra mim enquanto doença. Sim. E que eu pudesse controlar o meu horário pra conseguir fazer a parte mais importante pra mim. E olha isso, super bem desenvolvida, super bem realizada e numa fase que já estava muito bem profissionalmente, referência na área, viu que no cenário que ela se encontrava ela precisava mudar. E ela teve determinação, teve garra para falar, não, isso não faz sentido para mim, agora o que faz sentido para mim é outra questão, que seria agora a consultoria de imagem.
Poxa, Carol, isso é maravilhoso porque muitas pessoas podem se conectar, muitas pessoas podem falar, caramba, eu queria fazer, eu me formei para aquilo, só que hoje eu não vejo isso mais no cenário, eu me vejo de outra forma. E seu exemplo vai dar com certeza muita força para várias outras pessoas se desenvolverem, porque a gente é muito jovem, né? Exatamente. E claro, às vezes a gente fez uma formação, não tô na hora de começar algo novo. Por que não? Por que não? Sempre é tempo, né? E se é com verdade, Lógico. se é com amor, é óbvio que você vai se desenvolver, né? Claro que eu falo de uma posição de privilégio, né? Onde eu podia fazer essa transição, onde eu tive muito apoio do Paulo, muito, o tempo todo. Tanto para parar a primeira vez. Ele é maravilhoso, né? Um beijo pra você, meu amigo. Quanto para mudar, ele sempre me apoia muito, assim. Ele quer me ver feliz, né? E isso é amor também. Né? Isso é amor. Que beleza, a gente se apoia mutuamente, né? Excelente, ó. Viu? Conhecemos um pouquinho mais desse lado pessoal. Essa artista, essa modelo, essa fantasia no ar e fisioterapeuta, né? Que é muito bom, que a gente tem que se conectar com essa pessoa que teve uma transição já com seus 30 e poucos anos. Sim. A transição de carreira com um futuro brilhante. Pensando nisso, vamos agora pro bate-bola. Bate-bola, tipo Marília e Gabriela, eu vou fazer uma frase, uma expressão e você responde com uma palavra, tá bom? Vamos que vamos! Uma viagem. Itália. Itália? Por que Itália? Foi a minha lua de mel. Foi a primeira vez que eu fui pra Europa. E foi demais. E foi demais. Região da Toscana, especificamente, eu amo, assim, me senti muito conectada. Acho que em algum momento eu já estive lá. Ei, que delícia! Eu acho demais. Muito bom. Um amor? Meus filhos. Eles são maravilhosos, são incríveis, são lindos. Uma trajetória que você mudaria na sua vida? A perda da minha mãe. Perda da sua mãe. Um sonho não realizado? Acho que ter um cantinho, uma casinha no interior ainda pra curtir os últimos anos. Meu amigo PA, uma casinha no campo, hein? Quero ser convidado pra isso, hein? E assim finalizamos. Finalizamos com a Carol Guimarães, essa pessoa maravilhosa. Querido. Muito obrigado por aceitar o convite. Dani. Foi ótimo. Como eu falo pra vocês, eu sempre trago uma personalidade em quem eu confio, quem é referência na área, mostrando determinação, mostrando mudança de transição de carreira ainda madura, já muito bem posicionada nos seus outros âmbitos. Obrigada. Parabéns pela determinação, parabéns por ser quem você é, Carol. Obrigada, Foi um querida. prazer te ter aqui, te conhecer. Foi meu. E ó, quem quiser acompanhá-la, perfil do Instagram, @Carol Guimarães Consultoria, não é não? Exato. Lá vocês vão ter toda a disposição e ó, confiem, ela é quem vai fazer a mudança para você fazer a transmissão da sua mensagem que você quer trazer a mensagem pessoal, a mensagem profissional. Finalizamos aqui mais um Bora Talks maravilhoso e toda segunda-feira com um novo episódio, conhecendo uma nova personalidade, já que pessoas se conectam com pessoas. Ei, agora sim, né? Agora foi. Ei, cara.